Olá, amados e amadas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando em nosso 7º dia de propósito e hoje tem uma palavra de Deus bastante dura até, muito dura mesmo, né? Esse capítulo 7 do nosso estudo de Zacarias é um recado assim duro, é um puxão de orelha muito duro para o povo. E é para nós, tá? Porque eu sempre digo, o mesmo Deus de hoje é o de ontem e será o eternamente. Deus não muda o caráter dele. Deus é Deus de caráter, os princípios espirituais de Deus não mudam não. Então não adianta você querer adaptar aí, porque não tem base bíblica. Então veja bem, qual é o cajado aqui hoje de Deus? Jejum que não agrada a Deus. De que adianta jejuar se você também não molda os fundamentos internos da sua vida àquilo que Deus quer que você vá, ao propósito dele. Então veja bem, aqui nesse texto, era em dezembro de 518 a.C., quando esse texto foi divulgado, né? Pouco mais de 2 anos depois que Zacarias teve aquelas visões, que nós já falamos aqui nos outros dias, ele aqui agora está falando a respeito de jejum, que era uma prática comum entre os religiosos da época. Observe bem esse detalhe, religiosos da época. Por isso que Jesus veio depois e começou a ensinar sobre o reino de Deus e não sobre religião, porque a religião acaba cheia de rituais, afastando-se de Deus, cheio de doutrina, cheio de dogmas, cheio de detalhes, jeito de chegar, jeito de sair, e acaba nos afastando de Deus. Então aqui é exatamente essa questão, né? Naquela época Israel fazia jejum, mas não havia um entendimento a respeito da obediência ao Senhor. Então Zacarias está dizendo aqui que é melhor obedecer do que sacrificar. De que adianta o sacrifício sem obediência? Ele é vão, Deus não recebe não. É isso que Zacarias está ensinando aqui. Então, Zacarias está falando que Deus precisava da restauração do povo. Eu estou com a Bíblia aqui embaixo e era uma restauração de quebra da religiosidade, sabe? É uma volta à adoração a Deus. A religiosidade e a adoração a Deus verdadeira leva à prática de boas ações, que Tiago depois, lá no capítulo 1, nos versos 26 e 27, ele também vai fazer a mesma colocação, que a fé sem obras é morta, e ela é morta, e aqui exatamente Zacarias está falando a mesma coisa, né? Então veja bem, eles tinham passado 70 anos naquele cativeiro da Babilônia, o templo havia sido destruído, mas havia muita destruição no templo interno. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o jejum não pode ser motivado pelo egoísmo e apenas pela vontade de agradar a Deus, apenas por agradar. Não é isso. Então, o que nós temos que aprender? Que ele fala, inclusive, aqui, que precisamos não ter um coração maledicente. É muito sério isso aqui, né? Olha, executar juízo verdadeiro, mostrar bondade e misericórdia. Estou lendo aqui na minha Bíblia. Cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem intente, isso aqui é muito importante, ó. Cada um em seu coração o mal contra o próximo. Ó, mais uma cajadada aqui, hein? Ontem já foi uma, mais uma hoje. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes, ó. Olha Deus falando dos rebeldes, e tá cheio de rebelde dentro das igrejas. É por isso que Deus permitiu que a gente se isolasse para aprender fundamento. Na verdade, nós estamos vivendo um grande retiro espiritual de Deus obrigatório. Eu vou ministrar sobre isso domingo que vem, sobre irmos para o quarto orar. O que Deus está falando conosco no quarto? Vamos transliterar o quarto para esse tempo de isolamento.
Domingo que vem, no nosso encontro do Reino de Deus online, eu vou falar sobre isso. Pode já ir preparando o teu coração aí. Então veja bem, de que adianta um coração duro como diamante? Tá aqui, ó. Ele diz mais, de que adianta ouvidos surdos? Ou seja, é a gente que a gente fala, prega, no outro dia ele está fazendo a mesma coisa errada. Quer dizer, ele não muda a prática, é disso que ele está falando aqui. Então, aí o que ele diz? Que a ira do Senhor vem sobre essas pessoas, e vem. Ou você acha que, pastor, Deus é amor, mas Deus também é juízo. Nós temos que parar com esse negócio de achar que Deus não exerce juízo. Exerce. Tem um monte de gente que não quer saber de juízo de Deus, só quer saber das benesses, das bênçãos. Não, Deus não mudou. Deus continua executando juízos, né? Por isso que Jesus veio, estabeleceu a graça, estabeleceu a salvação, mas o Pai não mudou a visão de juízo, tanto que um dia, é isso que as pessoas não conseguem entender muitas vezes, um dia, está escrito lá na Bíblia, que Deus irá julgar vivos e mortos. Então, como o juízo de Deus acabou? O juízo de Deus continua vivo como outro. Todo pecado que você comete, você sofre uma consequência dele, tá? E que bom que você aprenda com as consequências dos seus pecados, para que você se endireite. É fundamento, você volte para os fundamentos da palavra. Aqui é palavra de fundamento. Então aqui, ó, tem que clamar, o profeta tem que clamar, e as pessoas, né, naquela época não ouviram. Então que você possa ouvir essa palavra profética de hoje, né? E que você possa fazer de forma desejável. Olha, essa frase não é nova, ela é velha, e diz que nós cristãos somos o único exército que atira contra os próprios soldados feridos. Isso é muito sério. A gente às vezes julga um pecador de uma maneira tão cruel, tão dura, que como ele vai ser alcançado pelo amor se a gente bate de maneira dura? Outra coisa, isso eu que digo, que os corações mais duros que eu já encontrei em toda a minha vida não estavam fora da igreja, dentro da igreja. Os maiores prejuízos financeiros que eu já recebi, que eu já levei, seja no plano pessoal, seja no plano empresarial, não foi de ímpio, foi de crente. É duro dizer isso. Crentes me passaram a perna, crente me deu prejuízo, crente roubou de mim ostensivamente. Então, onde estão os corações mais duros? Na igreja. Infelizmente, não pense que lá você vai encontrar gente que está escutando a palavra e praticando, não. É disso aqui que Zacarias está falando. Naquela época não era diferente. O povo era religioso, era bonitinho, abria o rolo, escutava, fazia tudo certinho, mas o coração deles estava duríssimo. É isso que está aqui, ó. Nem o jejum deles agradava a Deus. Então veja bem, né? Lá em Mateus 24:12 está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que esfria o amor dentro das pessoas? A iniquidade. Ela vai tomando, vai enchendo você já não consegue mais soltar o cabo da nau dessas iniquidades, dos pecados. Então você tem que ter cuidado. Então Deus quer que a gente pratique mandamento, né? O Romanos 13:10 eu anotei aqui: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então você quer cumprir a lei, que é o que Zacarias está falando aqui, voltemos à lei, voltemos ao evangelho. Então olha lá, é amor, meu querido. Romanos 13:10. Eu vou repetir esse texto, hein? Olha, o amor não pratica o mal contra o próximo, tá? Então veja bem, é muito importante a gente aprender isso, porque é um tempo de secreto. É que eu vou pregar domingo, né? Fique em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Deus nos colocou no secreto, gerou um grande retiro espiritual para a gente aprender fundamentos da palavra, né? Para a gente quebrar esse coração duro como diamante, né? Não sei se você já conheceu o diamante. Diamante é duro demais, é uma das pedras mais duras da face da terra, né? É tanto que para ele ficar bonitinho tem que ser moldado mesmo, né? Veja bem, então, que Deus possa fazer de você um diamante moldável nesse tempo, para que você possa aprender de bondade, misericórdia, aprender
que a sabedoria vem do Espírito Santo, gerar em você um coração manso e humilde, que está lá em Mateus 11:29, que o coração de Jesus, segundo Mateus, é manso e humilde, né? Eu anotei essas coisas aqui. Então veja bem, é um tempo de nós mostrarmos bondade e misericórdia para os nossos irmãos. É tempo de gerar fundamento da palavra dentro de nós, sabe? É tempo de não jejuar de qualquer jeito, mas jejuar para que Deus mude a nossa vida. Então, queridos, que aprendamos a ouvir a palavra de Deus nesse tempo, para que não haja um coração desolado, desértico, mas um coração cheio das águas purificadoras de Cristo Jesus. Que as águas purificadoras de Cristo Jesus possam vir sobre a tua vida nesse tempo, nesse forçado retiro espiritual que você está na tua casa. Então, clame a Deus e fala: Senhor, eu estou no propósito de 14 dias, eu estou aprendendo o livro de Zacarias, que esse livro possa também fazer com que as tuas águas purificadoras, transformadoras, venham sobre mim como um grande rio, e que o rio do Senhor enche o meu coração e passe pelo meu coração nesse tempo, e eu seja transformado pela tua palavra. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos a Deus, que Deus possa te abençoar e transformar o deserto do teu coração em um lugar abençoado, cheios de rios de água viva, que possam jorrar de dentro de você rios de água viva. Amém. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam te ajudar nesses dias de propósito e que o Senhor, através do livro de Zacarias, mas que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida nesse grande retiro espiritual que nós estamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.